Cruz e Souza. Para começar, nós vamos falar sobre o contexto histórico do século XIX, que foi o ano ou a época onde o parnasianismo e o simbolismo nasceram. Ele entrou no século XIX com grande inspiração de autonomia, no embalo da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. A América Lusitana estava dividida em 3 estados brasileiros: o estado do Brasil, estado do Grão-Pará e Rio Negro e estado do Maranhão e Piauí. Apesar de morarem num estado brasileiro, os brasileiros não tinham as mesmas oportunidades que um português de Portugal. A diferença das Minas Gerais, a Bahia se tornou a capitania mais rica do Brasil. Salvador era o maior porto do hemisfério sul e a segunda maior cidade do Império Lusitano, perdendo apenas para Lisboa. 17. A capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul foi desanexada da capitania do Rio de Janeiro e foi elevada à capitania geral, com o nome de Capitania de São Pedro. Seu território abrangia algumas terras de São Paulo e ilhas adjacentes, incluindo a Ilha do Comando de Santa Catarina. Agora nós vamos falar sobre o simbolismo. Características simbolistas envolvem sobretudo aspectos místicos, espirituais, intuitivos e transcendentais dos escritores simbolistas. Eles tentavam compreender diversos aspectos da alma humana, criando assim obras que exaltassem a realidade subjetiva. No realismo e o naturalismo, a subjetividade do autor simbolista propõe a exaltação do eu, da imaginação e da realidade subjetiva. O simbolismo vem negar a lógica e a razão, que foi bem explorada por artistas realistas, naturalistas e parnasianos. A busca pela perfeição e pelo rigor estético, permeado por características clássicas. Diante disso, os escritores parnasianos buscavam o sentido da vida ao escrever sobre temas da realidade, fatos históricos ou coisas da cultura. Eles pretendiam, sobretudo, atingir um alto nível de perfeição através da preocupação com a estética, desde metrificação, versificação e esquema de rima. Ou seja, eles se preocupavam mais com a forma poética do que o conteúdo do poema. Agora vamos falar sobre a tríade parnasiana. A tríade parnasiana foi como foi conhecido os 3 poetas brasileiros em maior destaque do parnasianismo, que são Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Agora vamos falar sobre Alberto de Oliveira. Foi secretário estadual de Educação, membro honorário da Academia de Ciências de Lisboa e imortal fundador da Academia Brasileira de Letras. Adotou o nome literário Alberto de Oliveira na sua estreia do primeiro livro. Seu pai, mestre de obras, transferiu sua residência para o município de Itaboraí, onde construiu o teatro. De origem humilde, Antônio foi seguir seu irmão para a província da cidade para trabalhar como vendedor. Diplomou-se em magistério e farmácia, cursando medicina, mediante muito esforço, durante 3 anos, o que lhe rendeu um emprego na farmácia do Velho Granado. Também abriu um colégio em Niterói. Considerado um mestre da estética, Alberto de Oliveira ficou conhecido como o mais perfeito poeta parnasiano. Destacava em seus poemas a perfeição formal, bem como a métrica rígida e a linguagem esmerada. É enquadrado no parnasianismo a partir do seu segundo livro. Raimundo Corrêa. Raimundo Corrêa nasceu a bordo do navio São Luís, ancorado em águas maranhenses. Filho de família de classe alta, foram seus pais o desembargador José da Mota de Azevedo Corrêa e Maria Clara de Azevedo Corrêa. Em 1882, formou-se advogado pela Faculdade de São Paulo, conhecida como Faculdade do Largo de São Francisco, desenvolvendo uma bela carreira de direito no Rio de Janeiro. Nesse estado, foi o primeiro juiz da comarca de São Gonçalo da Sapucaí. Raimundo Corrêa começou sua carreira poética com o livro Primeiros Sonhos. Com o livro Sinfonias, passa a integrar a tríade parnasiana junto com Olavo Bilac, com Olavo Bilac e com Alberto de Oliveira. Seus temas preferidos são a perfeição formal dos objetos e a cultura clássica. Usa versos impressionistas para cantar a natureza. Tem como marca ainda o poema de meditação, em que
em que o pessimismo e a desilusão são características. Olavo Bilac. Olavo Bilac teve sua carreira inteiramente enquadrada no parnasianismo, elaborada e perfeição métrica. Filho de Brás Martins de Guimarães Bilac e de sua esposa Delfina Belmira, teve sua infância e adolescência comuns para a época. Era um aluno aplicado, conseguindo aos 15 anos ingressar na faculdade de medicina, a gosto do pai, que era médico durante a Guerra do Paraguai. Porém, era de contragosto próprio. Portanto, começa a frequentar as aulas da faculdade mencionada. Porém, seu trabalho precoce na Gazeta Acadêmica lhe atrai mais do que a medicina. Por esse motivo, Bilac acaba não frequentando mais as aulas de medicina e nem as aulas de direito que começou. Posteriormente, Bilac foi poeta e jornalista, e se tornou frequentador de rodas de boêmias e literárias no meio letrado de São Paulo. Aos poucos se profissionaliza e produz não só poemas, mas textos publicitários e crônicas. Precisava então mostrar em seus manuscritos a realidade da época. Sua estreia como poeta nos jornais cariocas veio na publicação do soneto Sexto de Nero, no jornal Gazeta de Notícias. Agora nós vamos analisar os poemas da tríade. Vamos começar com Alberto Oliveira. O Vaso Grego. Esta de auros relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada. Vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então ia a hora repleta a hora, esvazada. A taça amiga aos dedos seus tinia, toda a roxa pétala colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, taca-a e do ouvido aproximando-a, aproximando-a as bordas finas, hás de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Nesse poema, há várias ocorrências onde o adjetivo vem antes do substantivo, o que indica a forma formal, como está descrito no poema Divas Mãos ou Brilhante Copa. Esse poema, como na regra do parnasianismo, é usado muito a linguagem culta, a linguagem formal. Nesse poema, nós temos tanto rimas ricas como rimas pobres. Temos como exemplos rimas ricas, dia e servia, doce fosse, e temos como exemplo rimas pobres, suspendia e tinia, bordas e cordas. Outro ponto do parnasianismo é o uso de mitologias, que é o caso do vaso grego, como os deuses do Olimpo. Agora vamos analisar o poema de Raimundo Correia, que é As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas. De pomba vão-se dois pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo elas, serenas, reflutando as asas, sacudidas penas. Voltam todas ao bando e em revoada, também dos corações onde abotoam. Os sonhos por um por um, celeres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam. Fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles aos corações não voltam mais. Aqui, ó. Esse poema é um soneto, que é composto por 2 quartetos e 3 tercetos.
O Raimundo usou a pomba para representar pureza, paz, essas coisas. E assim como todos os pássaros, a pomba também pode ser um símbolo de liberdade, porque ela é livre, né? Esse poema faz uma relação entre as fases da vida do homem e a pomba. Agora vamos analisar o poema de Olavo Bilac. Via Láctea. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso, em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo que conversas com elas. Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Esse poema, na verdade, é um soneto. Um soneto decassilibado, desculpa, onde a linguagem é demarcada por um certo coloquialismo. É intimidade do eu lírico com o interlocutor. Por conta dessa postura mais intimista, pode-se dizer que o autor se afasta um pouco do parnasianismo. No poema, o eu lírico se comunica com o interlocutor, o que é demarcado por uso de aspas. João da Cruz desde pequeno recebeu a tutela e educação refinada do seu ex-senhor, o Marechal Guilherme Xavier de Souza, de quem adotou o nome de família Souza. A esposa de Guilherme Xavier de Souza não tinha filhos e por isso adotou João como seu filho. João aprendeu francês, latim e grego, além de ter sido discípulo do alemão Fritz Müller, com quem aprendeu matemática e ciências naturais. Em 1881, dirigiu o jornal Tribuna Popular, no qual combateu o preconceito e o racismo, e a escravidão. Em 83, foi recusado como promotor de Laguna por ser negro. Em 1885, publicou seu primeiro livro, e 5 anos depois foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil, colaborando também com diversos jornais brasileiros. Cruz e Souza foi um poeta simbolista e foi o precursor do movimento no Brasil. É patrono da Academia de Letras de Santa Catarina. A obra de Cruz de Souza é marcada pela musicalidade, individualismo, espiritualidade, misticismo e pessimismo. Igual a outros escritores simbolistas, suas obras eram repletas de metáforas, formas de linguagem e tal, como aliterações e sinestésia. Dentre os temas mais abordados pelo autor estão o amor, o sofrimento, a sensualidade, a morte, a religião, além de temas associados ao abolicionismo. Agora vamos analisar o poema de Cruz de Souza, A Morte. A Morte. Ó, que doce tristeza e que ternura, no olhar ansioso, aflito dos que morreram, de que âncoras profundas se socorrem, os que penetram dessa noite escura. Da vida aos frios véus de sepultura, vagos momentos trêmulos decorrem, e dos olhos das lágrimas escorrem, como faróis da humana desventura. Descem então aos golfos congelados, os que na terra vagam suspirando, com os olhos corações tantalizados. Tudo negro e sinistro vai rolando, barato abaixo, aos ecos soluçados, do vendaval da morte, endoando, uivando. Aqui, perto da morte, Cruz de Souza vive em seus poemas disjuntivas absolutamente dispares, peculiares para quem
enfrenta o problema da morte. Ele tem o tema da morte, o terror da morte, como desaparição e, ao mesmo tempo, a visão da morte como uma diluição, inclusive numa visão beatífica da vida.